Olá, saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Querido, no vídeo de hoje nós iremos falar a respeito de 4 motivos para você orar. E nesse vídeo aqui nós vamos aprender várias coisas a respeito da oração. E uma delas é que a oração é um dos métodos muito eficazes de nós conversarmos com o nosso Deus. E olhando que nós temos um Deus presente na nossa vida. Um Deus que está sempre com seus ouvidos atentos para ouvir aquilo que seus filhos têm a dizer. E também nós conversamos com Deus quando sempre nós nos colocamos de joelho e oramos. Esse é um dos métodos que nos faz com que nós possamos conversar com Deus. A oração é um dos métodos que muitos discípulos de Jesus e também o próprio Cristo e muitos profetas usaram para falar com Deus. Estamos a falar de Daniel, estamos a falar de Moisés e até mesmo o próprio Cristo usou um método de oração para conversar com Deus. Agora, o que nós temos de fazer é sempre também nos colocar de joelho e orarmos. E olhar que Cristo ele está sempre pronto para atender às nossas orações e para ouvir os nossos pedidos de orações. E no vídeo de hoje nós iremos falar justamente a respeito dessas coisas. E olha só, são 4 motivos para você orar. E o último motivo é um motivo muito importante. Eu vou te pedir de fundo do coração que não perca do nada. Me acompanhe até ao final do vídeo que você será abençoado e que Deus vai iluminar a sua vida, a sua mente e o seu coração. E se você não é inscrito no canal, por favor, eu vou convidar para você que se junte a nós. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe e também não se esqueça de deixar aquele seu like maravilhoso, porque esse like ajuda com que os nossos vídeos sejam lançados para mais pessoas e o algoritmo também irá perceber que os nossos conteúdos são muito bons e muito eficazes. Então, sem mais delongas, nós vamos entrar para o nosso vídeo. Muito bem, a Bíblia quando fala de oração, nós estamos a falar da conversa entre o ser humano e Deus. Hoje, Deus está no céu e nós estamos na terra. Como que nós possamos falar com Deus? Existem várias formas de falar com Deus. Nós conversamos com Deus quando lemos a Bíblia, nós conversamos com Deus quando oramos e nós conversamos com Deus quando nós sempre nos dedicamos nas suas obras. Deus sempre nos aconselha a fazermos aquilo que é o correto, aquilo que é certo. Mas hoje iremos falar a respeito de um método muito eficaz que é a oração. Você sabia que a oração tem poder? Você sabia que a oração é um dos métodos muito eficazes e mais melhor de falar com Deus? E olha só, a oração tem poder. E a oração ela também tem poder de transformar a sua vida e de fazer muitos milagres na sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho e no seu lugar aonde você sempre estiver. Veja o que a Bíblia nos diz. Diz o seguinte: se alguém entre vocês está sofrendo, ele deve orar. Se alguém está alegre, deve cantar hinos de louvor. Se alguém entre vocês está doente, chame os presbíteros da igreja para orar por ele e para colocar óleo sobre ele em nome do Senhor. Nesses 2 versos, nós percebemos que a Bíblia nos diz que se alguém entre nós está doente, devemos sempre orar. Por quê? Porque a oração ela tem poder de curar a pessoa e também a oração tem poder de fazer levantar a pessoa. E não só, a Bíblia também diz que se nós estamos alegres, devemos sempre cantar hinos de louvor para agradecer a Deus por momentos de alegria que nós passamos. E também devemos olhar um ponto muito importante. A oração tem poder de fazer grandes milagres na sua vida. E também nós vamos perceber que a oração tem poder de mudar e transformar a sua vida. Cada vez que você ora, cada vez que você se coloca de joelho, orando a Deus, você está a conversar com seu Deus. E Deus está sempre te ouvindo. E Deus sempre te atende. E Ele sempre te atenderá. Existem pessoas em alguns momentos dizem que não, eu tenho orado muito, mas Deus não tem me ouvido. Deus não tem resolvido os meus problemas. Meu querido irmão, segure ainda essa ansiedade que tudo vai se resolver nesse vídeo aqui. E passando para o outro verso, a Bíblia nos diz assim: e a oração feita com fé fará com que o doente sare e o Senhor o levantará. Se estiver cometido pecado, o Senhor o perdoará. Então nesse verso também nós percebemos que a oração ela tem como poder também de nos fazer levantar e criar milagre em nossa vida. E também a oração tem também como o poder de fazer com que Deus possa perdoar os nossos pecados. É verdade que nós somos muitos pecadores, mas na medida que nós pecamos, se nós formos a Deus, pedindo a Deus perdão em oração, Deus sempre vai nos ouvir, Deus sempre vai nos perdoar. E veja o que o livro de Crônicas diz. Diz o seguinte: e se meu povo se identificar usando o meu nome e se humilhar, orar, me buscar e abandonar a sua má conduta, eu o escutarei do céu, perdoarei seus pecados e restaurarei o bem-estar do país. Veja só, a Bíblia quer nos ensinar e a Bíblia quer nos dar uma visão extraordinária. Diz o seguinte:
Se nosso povo, ou seja, se o meu povo, nós que somos de Cristo, se sermos pessoas humildes, nos ajoelharmos, orar a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, Deus é misericordioso, Deus ele nos perdoa. Tudo que nós devemos fazer é apenas nos colocar de joelho, é apenas nós olhar a Deus como fonte da salvação, fonte de vida e também comunicarmos com Deus na base da oração. A oração, ela faz vários milagres na vida e também a oração nos ajuda muito a conversarmos com o nosso verdadeiro Deus, porque Deus ele habita nas mansões celestiais, Deus habita nas alturas e nós não temos como conversar com Ele se não for pela oração. Por isso, meu querido irmão, se você sente fraqueza na parte da oração, comece a exercitar a oração. A oração, ela tem poder tanto de transformar, de mudar a sua vida. E veja o passo a seguir. O passo a seguir, nós vamos entender que Cristo atende os nossos pedidos em oração. Cristo, ele sempre faz com que todos aqueles que o pensam algo em oração, que aquilo venha a se tornar real, ou seja, que aquilo venha a se realizar. Veja o que a Bíblia diz no livro de 1 de João. Diz o seguinte a Bíblia: nós temos muita confiança em Deus, pois sabemos que se lhe pedirmos alguma coisa e se o nosso pedido estiver de acordo com a sua vontade, Ele nos atenderá. E se sabemos que Ele atende a todos os nossos pedidos, temos a certeza de que haver conseguido todas as coisas que lhe pedimos. Veja só, a Bíblia diz: todo aquele que pede a Deus em oração, Deus atende os seus pedidos. E também, todos aqueles que vão a Deus em oração, pedindo perdão pelos pecados, pedindo pelo emprego, pedindo pela uma esposa ou um esposo, a Bíblia diz que Deus atende a oração. E Jesus diz que eu vou para o céu e vos mandarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo hoje está a habitar em nossos corações. Mas para que esse Espírito Santo atue na nossa vida, é necessário que nós possamos ter uma comunhão direta com o nosso Deus, nas orações, conversar com o nosso Deus, ouvirmos os seus conselhos. E acima de tudo, é necessário que nós possamos pedir a Deus com fé. Muitas das vezes as pessoas dizem que eu consigo pedir a Deus, mas não tenho recebido o que eu peço a Deus, é por falta de fé. A Bíblia nos ensina, diz que todo aquele que busca com fé, esse vai encontrar. E todo aquele que pede com fé, esse será dado. Não, é necessário que nós, irmãos, possamos orar a Deus. Devemos ser homens e mulheres de oração. Irmos a Deus em oração. Cristo nos atende em oração. Nada que está perdido quando nós formos a Deus em oração. Por mais que tarde, Deus sempre vai fazer. O importante é nos mantermos sempre na oração. Não existe um outro método de falar com o nosso Deus a não ser pela oração, a não ser pela leitura bíblica e a não ser por jejum. Se nós oramos a Deus, se nós nos colocamos de joelho e fazemos as nossas orações diariamente, Deus vai estar mais próximo de Deus, mais próximo de nós. E se nós orarmos, nós estaremos usando a proteção divina. O inimigo não vai nos atacar. É verdade que nós caímos nas tentações, porque somos seres humanos. É verdade que nós nos desviamos alguma vez nos preceitos, nos caminhos de Deus, porque somos humanos. Vivemos num lugar onde o pecado toma conta do mundo. Mas olha só, se nós olharmos a Deus como nosso socorro, bem presente, como nosso socorro e o nosso guia, tudo se irá bem na nossa vida. A oração, ela tem poder de fazer tantos milagres na nossa vida. E também Cristo atende os nossos pedidos em oração. Veja mais um verso, o que a Bíblia diz. Diz o seguinte: não desista de estar sempre pedindo, porque vocês receberão. Não desista de estar sempre procurando, porque vocês acharão. Não desista de bater sempre na porta, porque ela se abrirá. Que verso maravilhoso. Que verso tão lindo que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia diz que devemos persistir na oração, pedindo a Deus. Deus vai fazer aquilo que nós estamos a pedir. Cristo, ele sempre atende a oração, porque foi o mesmo Cristo que diz: todo aquele que me pedir algo, eu lhe darei. E não, Cristo, ele quer nos dar, mas em algumas vezes nós não temos lhe pedido com fé. Em alguma vez não temos nos colocado de joelho. E deixa de dar um detalhe muito importante aqui. Olha só, em alguma vez nós somos muito interesseiros. Nós queremos nos achegar a Deus quando nós precisamos de alguma coisa. Nós, em alguma vez, queremos nos chegar a Deus quando alguma coisa está perdida na nossa vida. E nos esquecemos de que Deus é um Deus de amor. Ele quer que nós possamos mantermos sempre a nossa comunhão direta com Ele. E nós queremos sempre ir a Deus pedindo algo a Deus, enquanto que nós não o buscamos todos os dias. Aí Deus, ele tarda em dar aquela certa coisa. Mas se você é um homem que ora, se é uma mulher que ora, todos os dias, fervorosamente, Deus, ele atende com facilidade as suas orações. Não quero dizer que Deus não atende. Deus atende tanto as orações dos bons, tanto as orações dos justos. Mas, porém, há uma divisão entre o bom e o mal. Quando nós somos homens perfeitos, somos homens bons, as nossas orações têm mais valor do que daqueles que são maus. Por isso, meu querido irmão, junte-se àqueles homens
que oram. Junte-se naquelas mulheres que oram. Faça a sua parte. E nós juntos, de mãos dadas, vamos nos entregar a cada dia a Deus. E o terceiro passo é: a oração nos livra da tentação. Você sabia que a oração, ela nos livra da tentação? Você sabia que a oração, ela nos dá a proteção divina? Veja o que o livro de Mateus diz. Diz assim: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Querido, cada vez que nós oramos, Satanás ele tem medo de nos aproximar. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, o céu todo fica atento para ouvir as nossas orações. O próprio Deus, ele fica inclinando seus ouvidos para ouvir você orando. Por isso, comece a orar. Cada vez que você ora, Satanás ele vai ter medo de chegar a você. Todas as vezes que você ora, os demônios ficarão longe de ti, porque você será protegido com o poder de Deus. A oração tem esse poder de proteger o crente e, acima de tudo, de ajudar o crente a crescer na fé. E veja o outro verso, diz: tenham domínio próprio e estejam sempre alerta. O diabo, o adversário de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja só, o diabo ele é muito esperto. Ele está sempre ao redor de nós, procurando nos devorar. Está sempre ao redor de nós, procurando nos destruir. Mas, querido, todo cristão que não ora, esse cristão está desarmado. Porque a oração é uma arma muito poderosa que o diabo não consegue manejar. É uma arma muito poderosa que o diabo ele foge. Então, querido, todo cristão que ora, ele toma a sua arma. E ele vai na luta, ele combate e ele sempre vence. A oração nos dá a vitória. E a oração nos faz com que nós possamos vencer em todas as batalhas malignas. Por isso, devemos sempre orar. A oração é uma das armas muito poderosas que Satanás e seus agentes têm medo. E veja a última coisa. A última coisa é algo que eu tinha dito que é muito importante. Vou pedir para você prestar atenção nesse passo aqui. Veja só, a oração nos faz crescer espiritualmente. Como que a oração nos faz crescer espiritualmente? Primeiro, quando nós oramos, nós nos alimentamos espiritualmente. E quando nós oramos, nós nos enchemos de energias positivas. E nós nos enchemos de pensamentos positivos, pensamentos puros. Cada vez que nós não oramos, cada vez que nós não prestamos orações a Deus, nós estamos muito distantes de Deus. Estamos livres para sermos atacados e estamos livres para sermos tentados. E acima de tudo, não alimentamos o nosso espírito. No livro de Daniel 6, no verso 10, a Bíblia diz que Daniel foi um homem que orava todas as vezes. E foi um homem que sempre dobrava seu joelho e orava a Deus, pedindo a Deus proteção, socorro e ajuda. Veja só o que o livro de Daniel diz. Diz o seguinte: Daniel, sabendo que o rei tinha assinado essa lei, foi imediatamente para sua casa, abriu a janela do segundo andar que dava para Jerusalém. E como sempre tinha feito, 3 vezes ao dia, se ajoelhou para orar e agradecer a Deus. Querido, nós devemos buscar o espírito de oração. Devemos buscar o espírito de agradecer a Deus em oração. Deus tem feito várias coisas em nossa vida. Deus tem nos protegido, tem nos dado a vida que temos, tem nos dado o emprego, tem nos dado famílias lindas que nós hoje temos. E nós nos esquecemos de um momento só se colocar de joelho e dizer: Deus, obrigado por tudo. Querido, vamos ser homens e mulheres como Daniel, que se colocavam de joelho para orar e agradecer a Deus por coisas que estavam acontecendo. E nesse momento, nós podemos nos colocar de joelho para orarmos a favor dos doentes, para orarmos a favor de coisas que estão dando certo e que não estão dando certo nas nossas vidas. A oração tem o poder de mudar a direção das nossas vidas. E a oração tem o poder de mudar as próprias vidas que nós temos. E veja só, Deus é tão bom conosco. Ele nos dá tudo o que nós temos, mas nós somos ingratos. Nos esquecemos de agradecer a Deus. Temos muita coisa. Existem pessoas que têm muitas bênçãos na vida. Tem carro, tem emprego, tem família linda, trabalham. Existem pessoas que não têm carro nem casa e nem trabalham e não têm nenhuma família. Mas sempre essas pessoas buscam ter essas coisas, mas elas não têm conseguido. E você que tem, o que custa você se colocar de joelho, orar, dizer: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Existem pessoas que nesse momento não têm o que você tem. E esse é um dos motivos que nos leva a agradecermos a Deus. O nosso Deus é muito bom conosco. Apesar de nós termos pecado todos os dias, todos os santos dias, nós temos pecado contra o nosso Deus, mas acima de tudo, Ele continua nos amando. Nosso Deus é muito maravilhoso. Esse é um dos motivos também que nós devemos nos colocar de joelho, orarmos a Deus e agradecer a Ele. Daniel orava 3 vezes ao dia. E eu pergunto, quantas vezes que você e eu temos orado? Quantas vezes que eu e você nos colocamos de joelho para orar e agradecer a Deus? Querido, vamos mudar as nossas condutas. Vamos mudar a nossa maneira de viver e a nossa maneira de pensar. Sejamos homens e mulheres exemplares. Homens que vivem na oração. Homens que praticam a oração. E, acima de tudo, homens que fazem a vontade de Deus. Veja o último verso que diz: E naqueles dias, Jesus subiu a um monte
para orar e passou a noite toda orando a Deus. Querido, nós devemos buscar um momento com Deus. Nós devemos buscar ter momentos de oração. Devemos buscar ter momentos de leitura bíblica. Devemos buscar ter momentos de fazermos a vontade de Deus. Jesus, um dos filhos de Deus, o único filho de Deus, o único rei dos reis. A Bíblia diz que Jesus passou noite orando. E eu e você não temos passado nenhum momento de oração. O que se passa conosco? Devemos parar para refletir isso. Se o próprio Cristo orou, se o próprio Cristo orava, passava noites e noites orando, e eu e você? Por que não devemos acordar nas madrugadas orar? Por que não devemos acordar no meio da noite orar? Por que não devemos orar diariamente? O que nos impede de orar? Algumas pessoas dizem, tenho trabalho. Algumas pessoas dizem, tenho que fazer aquilo mais aquilo. E isso me atrapalha de orar. Mas, querido, é verdade que no mundo em que nós estamos, devemos trabalhar para ganhar alguma coisa para a nossa vida. Mas, acima de tudo, não devemos nos esquecer de buscar momentos com Deus. Sejamos homens que oram. E, acima de tudo, a oração tem o poder de mudar a minha e a sua vida. Por isso, meu querido irmão, se você não pratica a oração, comece de já a orar, que você vai ver que a sua vida será abençoada e você irá crescer espiritualmente. Daniel e Jesus cresciam espiritualmente porque oravam. Todos os discípulos de Jesus, todos os profetas da Bíblia, todos os patriarcas oravam. E eu e você, o que nos impede hoje de fazermos a oração? Essa é a pergunta que nós devemos refletir hoje. E por aqui é tudo. Esse é mais um vídeo daqui do nosso canal. Se você não é inscrito, por favor, eu convido a você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também, eu quero finalizar esse vídeo agradecer a todos vocês que ajudaram o canal a chegar até aos 500 inscritos. E agora, nós temos uma outra meta, de chegarmos aos 700 inscritos. E também, eu prometi fazer uma live. E nós estamos preparando essa live para que seja uma live eficaz, porque vai ser a nossa primeira live do canal. Não se preocupe, a nossa live vai estar em direto brevemente. Então, eu fico por aqui. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Um forte abraço e um beijo. Tchau.